Depois, uma prática perfeita da vida cristã. Aí aqui a coisa enrosca, né? Pode ser que você fale, puxa vida, né? Mas como que eu vou ter uma prática perfeita da vida cristã, né? Não tem como, né? Eu ter uma prática perfeita, né, da vida cristã. A prática perfeita da vida cristã que o catecismo fala é justamente em que sentido? Em que sentido? Isso que a gente tem que entender. É no sentido explicado por São Bernardo de Claraval. São Bernardo diz que a perfeição cristã não é não errar, não é fazer tudo da maneira mais adequada possível, até porque para nós, seres humanos, com exceção de Jesus, que é o homem-deus, e de Maria, que é a Imaculada, todos nós, seres humanos, os apóstolos, os santos, e nós, pobres pecadores, todos nós, somos suscetíveis de pecar, de cair. Então, como que a gente pode falar em perfeição cristã? São Bernardo dizia que a verdadeira perfeição cristã não é não errar nunca, mas sim não deixar de se levantar após cada queda. Então, a santidade consiste nisso, na perseverança em levantar-se, em confiar em Deus. Muita gente tem essa dificuldade de confiar em Deus. Nossa, mas eu pequei tantas vezes. Nossa, eu tenho até vergonha de me confessar. E aí a pessoa começa a criar aquilo que Santo Afonso diz que é o pior veneno para a alma, né, depois do pecado, que é o escrúpulo. O escrúpulo é aquela visão de que, nossa, eu fiz coisas tão absurdas, tão horríveis, Deus vai me repreender, Deus não vai me perdoar. Olha, cuidado. Jesus mesmo nos ensina que só não existe perdão para um tipo de pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado de duvidar da própria salvação. Duvidar de que Deus mesmo possa nos salvar, Deus possa nos levar para o céu. Então isso é um pecado contra o Espírito Santo. Aí muita gente às vezes fica com tanto escrúpulo que fica pensando, mas será que eu já não pequei contra o Espírito Santo e já está tudo perdido? Bom, se você tem medo, se você tem o temor de ter caído no pecado contra o Espírito Santo, é sinal que você não caiu. Porque se você não tivesse mais esse medo, aí certamente você já estaria afundado nesse pecado da dúvida da própria salvação. Mas quem tem esse temor não caiu nesse pecado. Então esse é o único pecado para o qual não tem perdão. Até mesmo um assassino pode se salvar, até mesmo uma pessoa que cometeu os piores crimes, ela pode se salvar. Aliás, na igreja nós temos as histórias de vários santos, né, que eram grandes criminosos, né? Grandes criminosos. Basta a gente pensar em São Paulo, o apóstolo, né, que se tornou apóstolo de Cristo, e ele foi cúmplice do assassinato de dezenas de cristãos, assistiu ao apedrejamento de Santo Estevão, né? Então, e depois se tornou São Paulo. Então, há perdão para todos os pecados, só não há perdão para o desespero em relação à própria salvação. Então, o primeiro ponto é a purificação do coração. O segundo ponto, a vivência de uma perfeição cristã. O que é a perfeição cristã? Se você caiu, é o conselho de São Paulo. Se apresse em levantar. Eu pequei? Então, muito bem, eu faço um exame de consciência, procuro um sacerdote, me confesso e faço o propósito de emenda do meu pecado. Mas eu não vou conseguir me confessar. E aí, o que eu faço, né? Eu sei que, né, vários de vocês aqui que estão me acompanhando aqui, cada um está em um canto aqui do Brasil e até fora do Brasil, e nem sempre é fácil, dependendo do lugar onde você mora, às vezes não é fácil, não tem confissão todo dia, tem lugares que você, para se confessar, tem que ser com agendamento, com horário, eu sei disso, que não é fácil. Mas a graça de Deus, ela pode chegar até você, chegar até o seu coração antes da confissão. E isso aqui que eu vou ensinar não é novidade nenhuma, né? Isso aqui, o catecismo da igreja nos ensina, né? Você pode ao cometer um pecado, né, vamos supor, você cometeu um pecado grave ou uma série de pecados veniais, isso está te incomodando e tudo mais, você caiu, o que você faz? Se coloque na presença de Deus. É o que o catecismo da igreja nos ensina. Se coloque na presença de Deus. Diga para Deus os seus pecados, apresente a sua fraqueza, peça perdão a Deus, faça um exame de consciência, não só do pecado que está te incomodando, mas de tudo. E faça o firme propósito de se confessar na primeira oportunidade que você tiver. E reze, renove esse seu propósito de se confessar assim que você puder. Este ato, né? É aquilo que o catecismo da igreja nos ensina, é o ato de contrição perfeita. Então, se você não vai ter uma possibilidade de se confessar tão rápido, faça esse ato de contrição perfeita. O que é a contrição perfeita? É você se colocar diante de Deus, apresentar a Deus a sua dor por ter pecado, por ter ofendido a Deus, diga isso para Deus e faça o propósito de se confessar. E assim a graça de Deus, ela já te alcança. A doutrina da igreja nos ensina isso. A graça de Deus, ela já te alcança. Por exemplo, uma pessoa que fez um propósito firme de se confessar assim que possível. Se essa pessoa morrer
antes de se confessar, diante de Deus, diante da justiça de Deus, a justiça de Deus estará satisfeita. Essa pessoa não vai ser condenada. É como se ela já tivesse confessado, porque a graça sacramental já alcançou a pessoa pelo desejo e pela honestidade do coração dela de se colocar diante de Deus e de pedir a Deus que esta graça a tocasse. É o que acontece, né? Por exemplo, um exemplo interessante é na vida de Santa Joana d'Arc. Quando Joana d'Arc estava enfrentando, né, o seu processo, um dos juízes ali do tribunal, ele insinuou que a Joana d'Arc não estaria na graça de Deus, porque ela pegou numa espada, né, durante uma das batalhas e golpeou os inimigos, né? Ele falou, então você fez isso movida pela raiva, então você não está na graça de Deus. E fizeram essa pergunta para ela diante do tribunal. Qualquer resposta poderia complicar ainda mais a vida dela. E o que ela responde, né? E eles perguntam, você julga que você está na graça de Deus? Olha a resposta de Santa Joana d'Arc. Eu não sei se eu estou na graça de Deus, mas se eu não estiver, eu rogo a Ele de todo o meu coração de que ele me ponha nela. Se eu não estou em estado de graça, que Deus me coloque. É o que a gente faz no ato de contrição perfeita, né? Então, às vezes, você não vai ter possibilidade de se confessar tão rapidamente. Então, peça a Deus perdão, faça o exame de consciência e apresente a Deus o seu propósito de confissão o mais rápido possível, assim que você puder. Então, esse é o segundo ponto, né? Uma prática perfeita da vida cristã. Prática perfeita é isso. É não se afundar no pecado. Ah, eu pequei, eu errei, eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer, eu estou desanimado. Não, isso é soberba. Isso é soberba. Você está querendo resolver por você mesmo. Vamos recorrer a Deus. Humildade. Nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos miseráveis. Deus sabe disso e nós também sabemos disso. Então, vamos pedir a Deus que nos acolha, que nos receba e que nos ajude, certo?